Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na nossa trilha de treinamento sobre o RP 2.0. No treinamento de hoje, a gente vai entender como ficou todos os parâmetros aí de configurações fiscais no RP 2.0. A gente vai visualizar onde que estão as telas, né, as configurações e as lógicas aqui por trás da nova interface. Vamos lá então, pessoal, vamos visualizar aqui como ficou a configuração fiscal, né, no RP 2.0. Eu estou aqui com o RP legado para a gente sempre fazer a comparação e ficar fácil aqui de a gente entender, né? Então, o que nós tínhamos aqui no RP legado? Dentro do cadastro dos produtos, né, aqui na seção de configurações de informações tributárias, né? A gente tinha esses campos aqui, NCM, Origem, SEST. Agora com a reforma tributária, né, teremos também o IBS e o CBS, né, para fazer o preenchimento aqui, né? Então isso é bem importante. Aqui a minha conta está habilitada para venda de gás, então por isso que ela trouxe esses campos a mais aqui, tá? Mas quando essa configuração não está habilitada, isso daqui não vem no cadastro. E está habilitado para medicamento também, tá? Então, só lembrando, né, se eu desabilitar essas configurações, aqui na seção de configurações fiscais, configuração NFE, aqui eu tenho a venda de medicamento e de gás, né? Então, se eu desabilitar essas flags aqui, eu não tenho mais aqueles campos no cadastro do produto, tá? Então, é importante a gente lembrar disso. Então, voltando aqui, nosso ambiente padrão, a gente entrava aqui e preenchia as informações, né, obrigatórias, NCM, origem, SEST, quando trabalhado, né, com substituição tributária, aqui os campos da reforma tributária, né? E aqui ICMS, PI, PIS e COFINS e o CFLP também. E agora o campo aqui do Código de Benefício Fiscal, né? Então aqui no RP Legado. A gente também conseguia fazer essa atualização desses campos em lote, né? Então a gente entrava aqui e clicava para fazer a atualização em lote, né? Então adicionava os produtos ao lote, vinha aqui em atualização em lote, e a gente tinha aqui a opção de fazer a configuração, tá? Então, só para relembrar onde que estavam esses campos. Então, agora vamos para o RP 2.0 visualizar onde que estão estes campos e onde que a gente vai configurar, né? Então, eu vou entrar aqui na seção Produtos, e eu venho aqui em parâmetros fiscais. Então, veja aqui a lógica dos campos estarem vinculados ao cadastro do produto não mudou, né? A gente está na mesma lógica, só mudou um pouquinho a questão de onde eles estão localizados. Não é mais dentro do cadastro do produto em si, né? Aqui na listagem produtos, a gente não tem estes campos aqui, tá mais limpo, né? Digamos assim. Então, eu quero ir na parte fiscal, eu tô dentro da seção produtos, sim, mas eu venho aqui em parâmetros, tá? E aí, claro, ele vai trazer todos os produtos para mim, só que agora a gente só tá falando sobre parâmetro fiscal, tá? Eu também tenho a possibilidade de fazer edição em lote, a gente já vem falar sobre isso, mas eu vou entrar num produto individual, assim como a gente fez aqui, entrando no cadastro do produto, para fazer esse comparativo, tá? Então, vou entrar aqui dentro do produto para a gente ver. A gente tinha aqui embaixo na seção informações tributárias, né? Agora, então, a gente vem seção produtos, parâmetros, a gente tem a listagem dos produtos que existem cadastrados aqui neste RP, e aí eu venho aqui neste campo de edição para fazer o preenchimento aqui das informações, né? Então, vou preencher o NCM, vou preencher a origem, vou preencher o SEST quando eu estiver trabalhando com substituição tributária, esses campos aqui são obrigatórios, né? Vou preencher aqui ICMS, PIS e COFINS. Vejam que aquela lógica de preencher o campo de acordo com os grupos, né, que foram criados, permanece, tá? Mas aqui a gente tem um detalhe, ó, eu consigo criar um novo grupo de ICMS já aqui por dentro, né? Aqui no RP Legado eu só conseguia selecionar
um ICMS que já tinha sido previamente criado lá em engrenagens, configurações fiscais, grupo de ICMS. Eu criava o grupo aqui e depois eu disponibilizava. Aqui segue a mesma lógica, a gente também pode criar previamente. Eu já vou mostrar para vocês onde que a gente faz a criação desses grupos, tá? Mas aqui o interessante é que a gente consegue criar o grupo já por aqui. Então, como a gente viu, né? Eu tenho a possibilidade de criar os grupos já direto por essa tela, que facilita bastante para mim. Mas se eu já tenho o grupo criado, é só selecionar ele para fazer o vínculo, né? Vou selecionar o CFOP aqui também. E clico em salvar, tá? Então, faço o preenchimento das informações, assim como eu fazia lá dentro do cadastro do produto, no RP Legado, e salvo, tá? Vocês viram, né, que tem alguns campos aqui, como esses mais novos da reforma tributária, que a gente não tem ainda no 2.0, mas a gente vai ter muito em breve, tá? E aí o preenchimento vai ser da mesma lógica, da mesma forma que acontece aqui no legado, tá? Então a gente vai ter esses campos também, beleza? Clico em salvar e finalizo aqui a edição. Maravilha, então ele já mostra aqui para mim que esse campo ICMS está preenchido, PIS e COFINS está preenchido. Eu não preenchi o IPI, né? Então ele não traz aqui para mim. E se eu entrar aqui dentro, eu consigo visualizar o que já foi preenchido. Então, super tranquilo, tá, pessoal? Agora eu quero fazer uma atualização em lote, da mesma maneira como nós tínhamos antes, tá? Seleciono os produtos que eu quero atualizar em lote e venho aqui em edição em lote. Então, aqui ele está mostrando para mim que eu vou editar 9 produtos, as informações fiscais de 9 produtos. Então, primeiro, aqui eu posso selecionar os parâmetros que eu quero fazer edição em lote. Por exemplo, eu quero alterar o NCM de todos os produtos. Era aquele primeiro aqui, eu vou colocar esse outro NCM. Então, eu posso fazer uma atualização em lote de um campo específico, tá? Por enquanto, se eu não preencher os outros campos, ele não, ele coloca como se não tivesse nenhuma informação dentro, tá? Mas isso é uma questão que a gente já está ajustando aqui, para ele considerar apenas o campo que eu estou editando. Então, se eu tinha ICMS, PIS e COFINS já preenchidos, eu quero que mantenha o ICMS, o PIS e COFINS que já foi preenchido, né? Eu não preciso preencher novamente aqui, tá? Mas neste momento em que a gente está gravando o vídeo, se eu preencher só o NCM, vamos salvar aqui para vocês verem, os outros campos que eu preenchi, ele vai desconsiderar, tá? A hora que ele terminar de atualizar aqui. Então é importante ter isso em mente na hora que vocês forem utilizar, tomar cuidado com isso, tá? Mas é algo que a gente já está ajustando, né? E teremos a correção em breve. Bom, agora vamos seguir aqui para a parte de baixo. Aqui eu tenho uma configuração bem importante, bem interessante, que é conseguir fazer uma atualização em lote para todas as unidades de uma vez só. Então, se eu quero atualizar, por exemplo, o ICMS de todos esses produtos que eu selecionei para todas as minhas unidades, eu seleciono essa parte aqui de cima. E aí seleciono qual que vai ser o ICMS que vai ser aplicado para todos esses produtos em todas as minhas lojas, se eu for multiempresa, tá? Não, eu quero só atualizar em lote o ICMS para todos esses produtos, sim, mas só da loja showroom, por exemplo, né? Aí o que que eu faço? Eu venho na showroom especificamente e faço atualização dela, tá? Então seleciono aqui que eu quero atualizar o ICMS da showroom em em todos esses produtos na loja showroom, tá? E aí eu não uso essa opção aqui de cima, tá? De fazer essa edição em lote para todas as unidades, tá bom? Então, é assim que ficou essa configuração que antes a gente tinha aqui, né? Esse compartilhamento aqui nessa tela, né? Agora a gente tem, ou eu compartilho para todo mundo e seleciono o que eu quero mudar em lote para os produtos que eu configurei, né? Ou eu seleciono para qual loja em específico eu quero mudar tal campo, né? Então, quero atualizar tal campo em específico, coloco qual vai ser atualizado para tal loja, beleza? E clico em salvar. Maravilha, pessoal. Então, a tela aqui de fazer a configuração fiscal de dentro, né, do cadastro do produto, a gente já viu. Agora, a gente tem algumas outras configurações, né, que além do cadastro nos produtos, né, além de configurar aqui dentro do cadastro dos produtos, a gente também
precisa validar, tá? Então, vamos começar aqui pela parte de dados da empresa e eu vou mostrar para vocês onde que está essa tela aqui para inserir o certificado digital, que é um passo importante aqui para emitir NFC e NFE, né? Então, a gente vai entrar aqui dentro do nosso menuzinho em configurações e vamos vir aqui nessa seção de fiscal, tá? E aí a gente tem aqui a parte de certificado digital. Então é aqui que você vai fazer a alteração do seu certificado, vai fazer o upload, vai inserir a senha e vai conseguir colocar o certificado, da mesma maneira como nós tínhamos aqui, tá? Em breve teremos a possibilidade da compra do certificado aqui pelo RP 2.0 também, tá bom? Então, bem tranquila essa sessão aqui. Agora, nós tínhamos aqui também no RP Legado algumas configurações fiscais aqui nessa seção. Ó. Informações fiscais sobre a geração de nota em ambiente de homologação ou produção, né? E essas outras configurações, e também do regime tributário, inscrição estadual e tudo mais, né? Então, agora a gente tem aqui nessa seção de configurações gerais, permaneço dentro do menu fiscal, e tá aqui então, ó, para eu informar o código do regime tributário, que é obrigatório, inscrição estadual, né? Se eu vou trabalhar no ambiente de homologação ou produção, aquelas configurações que vêm, né, por padrão já flegadas aqui, eu posso alterar da mesma maneira como eu fazia no legado, eu posso alterar aqui a indicação da operação, indicador de presença do consumidor, né? Eu tenho essas possibilidades, tá? Então, mesma lógica que a gente tinha aqui no legado, beleza? Que mais que a gente tem aqui dentro de configurações gerais? Ó, o CSC e o ID Token, que antes a gente vinha aqui em engrenagem, configurações fiscais, configuração NFE, tínhamos esse campo aqui, CSC e ID Token, né? Agora a gente coloca aqui dentro de configurações gerais também, tá? Então coloca o CSC e ID Token para geração da NFC, né? Autenticação super importante e obrigatório para emissão de NFC. Beleza? Que mais que a gente tem aqui? As justificativas, né? Que vem por padrão quando uma nota é inutilizada, cancelada ou emitida em contingência, que a gente pode personalizar se a gente desejar também. Aqui algumas configurações, né, de permissão, acesso contador, por exemplo, a gente também consegue fazer por essa tela, tá? E as demais configurações que a gente tinha aqui dentro dessa tela que nós conhecemos também seguem por aqui, tá? Então, super tranquilo. A gente combinou, digamos, essas informações num único local, né? Então, dando sequência, né? Agora a gente tem aqui essa seção de padrões fiscais. Então, se a gente quiser, né, definir um padrão de grupo de ICMS, PIS e COFINS, né, para todos os produtos, né, sem precisar fazer ali produto a produto, a gente pode definir nessa área aqui, tá? Então, eu posso colocar um ICMS padrão, PIS e COFINS e o CFOP que sempre vai ser utilizado aqui na emissão de nota, tá bom? Então, tenho esse ambiente aqui para definir o padrão também. Agora, a gente entra aqui na parte dos grupos, né? Então, só para lembrar onde que a gente criava esses grupos, a gente vinha aqui em configurações fiscais, grupos de ICMS, IPI, PIS e COFINS, ISSQN, né? Então, era por este ambiente. Agora, a gente tem aqui, dentro da seção fiscal, grupo de ICMS, grupo de IPI, PIS e COFINS, ISSQN, seguindo a mesma lógica, tá? Criação, definição aqui da situação do ICMS em questão, e aí se eu quiser fazer alguma edição eu também posso. Da mesma maneira que nós tínhamos aqui quando a gente criava um novo grupo. Beleza? Então, super tranquila essa parte, pessoal. Série de nota, né? Então, para lembrar onde a gente ia lá em configurações fiscais, série de nota fiscal, né? A gente criava uma nova série ou fazia as edições aqui que precisava, né? Aqui a gente permanece com a mesma lógica. Então, série de nota, fazemos a criação de uma nova série. Se a série já existe, né? Edições aqui se eu precisar. Fazer o vínculo com a série de nota quando eu for utilizar contingência, né? Então, faço o vínculo aqui também. Então, seguimos com a mesma lógica lá da série de nota, tá? Tipo de nota emitida no PDV, né? Então, se eu definir o tipo de nota aqui e salvar, ele vai fazer emissão automática de todas as vendas, né? Emissão de nota fiscal para todas as vendas que eu realizar.
certo? Então, a mesma configuração que eu tinha aqui em tipo de nota emitida no PDV. Se eu não deixar isso habilitado, ele não vai fazer emissão de nota automática, eu vou ter que fazer manualmente uma a uma, né? Então, a gente sempre considera aqui e recomenda, né, para o cliente vincular aqui para fazer emissão de nota automática para todas as vendas que ele realizar. Beleza? Informações adicionais, né? Alguns clientes aqui pedem para inserir o número do PROCON para sair da nota, né? A gente também seguiu aqui com a mesma configuração. Então, a opção aqui de inserir informações na emissão aqui da NFC, NFE, beleza? Natureza de operações que nós tínhamos nessa tela aqui também, engrenagem, configurações fiscais, né? Nós também temos agora aqui dentro de natureza de operação, dentro da seção fiscal. Então, eu crio uma nova natureza, faço as configurações, né? O depara e salvo também, beleza? Basicamente é isso, pessoal. Então, dentro dessa seção fiscal, a gente tem tudo aqui que a gente precisa, né? Vimos lá as configurações fiscais dentro do cadastro do produto, vimos as configurações deste ambiente e vimos as configurações aqui que a gente tinha, né, no legado aqui dos dados da empresa, beleza? Que estão todas concentradas aqui na seção fiscal agora, certo? E, claro, a parte ali dentro de produtos e parâmetros fiscais, que são aquelas configurações de dentro do cadastro do produto. Então, encerramos aqui mais um vídeo na nossa trilha de treinamentos, né, sobre o RP 2.0, um vídeo muito importante sobre as mudanças aqui relacionadas à emissão e configuração de nota fiscal, né, dentro do RP. Lembrando que campos novos, recentes aí, como os da reforma tributária, a gente vai ter muito em breve, tá bom? No RP 2.0. É isso, pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigada.